Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. Mas acho que vai agora, hein? Pessoal que estiver me ouvindo, vamos ver se a gente consegue de novo. Nós estávamos falando aqui de preparo, né? Na hora de comprar os alimentos, como que eu escolho uma melancia, como eu escolho um alimento. Bom, então a gente está falando da melancia. É importante a gente bater na melancia na hora de comprar, assim. Por quê? Se ela não fizer barulho de oco, ela está provavelmente passada, porque o som não vai se propagar. E na hora de comprar a melancia, olha o caulezinho dela também. Porque se ele tiver muito murchinho, muito envelhecido, essa melancia já foi colhida há muito tempo. Então é legal que ela esteja com o caulezinho mais verdinho, tá? Abacaxi a gente tira a folhinha ali, né, da coroa dele. E se sair facilmente, ele está maduro. E a hora que for comprar o abacaxi, eu brinco, eu chamo de olho do abacaxi. Aqueles olhinhos que o abacaxi tem, quanto menorzinho, mais aguado vai estar. Então, maiorzinho, melhor. Então, olhe para consumir, né? Para ver se tá bom, tira a folhinha dele e olha quando for comprar o olhinho dele. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Banana, gente, banana também é interessante quando for comprar. Banana, quando for colhida muito verde do pé, elas não são arredondadas, elas têm bicos, né? Então, quando for comprar, claro, né? Existe qualidades diferentes, né? Banana da terra. Você vai comprar uma banana nanica, mais redondinha, melhor. A coloração dos alimentos também é importante de estar observando, tá, gente? Se você pega um alimento que tá ali, por exemplo, uma mão, né? Opaco, não tá com aquele brilho bonito. Cebola, vai comprar cebola, ela não tá com aquela casquinha também brilhante. Não é legal. O alho também, né? A gente costuma comprar alho solto. Não é legal comprar alho solto, gente. A contaminação é muito maior. É melhor a gente comprar o alho. Inclusive, quanto mais película em volta ele tiver, mais protegido ele tá. Foi assim que ele veio, né? E aí a gente vê o pessoal descascando, tirando para facilitar ali o pessoal de estar comprando ou já descascando ele, deixando ele todo solto. Não é legal, né? A gente precisa estar preferindo esse tipo de cebola e alho que ainda estão com as casquinhas ali, todas inteiras e mais brilhante. Couve, flor, brócolis. Vocês percebem que às vezes a gente vai comprar, tá dentro de bandejinha. A hora que você tira aquele plástico ali, tira ele de dentro da bandejinha, um monte de pedacinhos, né? Também não é legal quando a gente comprar ele inteiro, principalmente se tiver folha ainda mais protegido, melhor. Porque ali você consegue observar qualidades. Às vezes o pessoal vai tirando a parte que não tá legal e vai colocando, ó, e a gente não tá consumindo o produto realmente adequado, né? Ó, o melão. Olha, o melão tem uma sacada muito legal para comprar, gente. Não aonde tem o caulezinho, onde ele estava na plantinha. O outro lado do melão, para ver se ele tá maduro, você aperta ali com delicadeza. Se ele tiver mais molinho, ele tá maduro a ponto de consumir, tá? E olha a cor, gente. Você pega às vezes aquele melão com uma cara mais opaca, com colorações diferentes, não vai estar gostoso, vai estar aguado, tá? Então, para ver se tá madurinho, você aperta a pontinha dele ali, que se tiver macia, tá legal para comprar, tá? Que mais de alimentos? A laranja, né? Então, quando for comprar laranja, aquela casca muito porosa, não é legal, ela tem que estar mais brilhante na hora de comprar, tá? Então, vamos ver, tamanho. Então, o que a gente já destacou aqui de importante, tá? O tamanho dos alimentos, então existe qualidades, né, gente? Existe variedades de maçã, então não estou considerando isso.
Mas, por exemplo, você vai comprar maçã Gala, maçã Fuji, não compre a maior. Quanto maior for essa fruta, mais agrotóxico ela tem, tá bom? Mais alguma dúvida na hora de comprar os alimentos? Deixa eu ver o que eu separei aqui para vocês. Se eu tenho mais alguns alimentos que são importantes da gente falar, né? Bom, a gente já falou das frutas, do limão, legal, da melancia. Acho que de frutas são as mais importantes, porque daí a gente vai olhar todas, né, gente? Você vai comprar ali o pêssego, você vai fazer a mesma avaliação, tá? Bom, chegamos com essa fruta, com esse alimento em casa, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos higienizar esses alimentos para o consumo. E aí, eu preciso higienizar para guardar? Ovos, né? Uma coisa legal, gente, vai comprar o ovo, veja a data de validade. E a gente costuma cheirar os ovos, porque se não tiver agradável o cheiro, não é legal, tá? Então, você abre ele, verifica se todos eles estão íntegros, está dentro da validade, e aí você também pode cheirar para ver como que tá. Você pega, por exemplo, manga, só pelo cheiro você consegue ver que ela tá madura, né? Agora, deixa eu falar um parênteses muito importante. Na hora de higienizar esses alimentos, não lave antes de pôr na geladeira, gente, não é legal, tá? Nem os ovos, não, a gente não deve lavar para guardar, porque a hora que eu lavo esse alimento, eu abro os poros e aí pode aumentar a contaminação dessa geladeira também, do que tem lá dentro contaminar o alimento. Então não lave antes de estar consumindo, nós vamos lavar na hora do consumo, tá? Quando a gente for consumir. Os ovos não devem ficar na porta da geladeira, né, gente? Toda geladeira tem espaço ali para os ovos, por quê? A porta da geladeira tem uma estabilidade muito grande de temperatura, porque a gente fica abrindo e fechando toda hora ela ali, né? Então a instabilidade de temperatura é maior na porta da geladeira. Então o ideal seria colocar dentro de potes de plásticos, fechadinho, para não contaminar o ambiente, porque nós não vamos higienizar os ovos antes de guardar, tá? E aí guarda na geladeira. Os vegetais, na hora de consumir, por exemplo, você tá lá no mercado, alguém espirrou por cima da manga ali do alimento que você vai levar para consumir. Você vai ser contaminado pelo Covid? Então muitas pessoas me perguntaram isso. E aí, a gente tem a contaminação pelo alimento? Então olha só, eu quero explicar antes as vias de transmissão que nós temos, tá? Existem 3 vias de transmissão. Por alimento, tá? Por vetor e por contaminação por contágio. Por alimentos, existe sim a salmonela, hepatite, Clostridium e outros rotavírus, estafilococos e outros tipos de micro-organismos que a gente pode pegar via alimento, tá? Então, aí é uma contaminação por alimento. Existe a transmissão por vetor, né? Que aí é um pernilongo, que aí a gente fala de dengue, chikungunya, da febre amarela. E a contaminação por contágio, né? Então, que são os vírus, por exemplo, a influenza, H1N1, o Covid, né? Aí, essa contaminação, ela vem por... se a gente espirra, né? Mas não é porque veio do pulmão, tá, gente? A contaminação é pulmonar. Se a gente tá com a mão tosse, ele tá com a mão suja, então a contaminação ela pode ser, sim, por espirrar pela boca, pelo nariz ou pela mão, né? E a gente pode pegar esse alimento, se contaminar com o vírus através dos olhos, porque cai na corrente sanguínea, pela boca, gente, só se a gente aspirar e não consumir o alimento. Por quê? E pelo nariz, tá? Porque a hora que eu consumo o alimento
e ele cai no meu estômago, o pH ácido mata o vírus. Então não existe contaminação pelo alimento. Entenderam? Então a gente tem receio, será que eu preciso ter medo em comer o alimento? Teve nos Estados Unidos uma pessoa que espirrou por cima do alimento, descartaram todos os alimentos. Não existe isso, tá? Porque o que eu não posso, então aquela história de vamos cheirar a manga, ver se tá madurinha, não posso fazer isso neste momento, porque aí eu vou ter contaminação se a pessoa espirrou, porque vai cair na minha corrente sanguínea e não via pulmão, tá? E não via estômago. Então não temos contaminação por estômago. E aí vem aquela questão de e se eu encomendei, né, delivery, eu vou ter problema em estar consumindo esse alimento? Então, na verdade, o problema da contaminação quando a gente pede um delivery não é o alimento em si. Se o cara, por exemplo, espirrou em cima da pizza e você encomendou essa pizza, o que vai acontecer? A hora que você cheirar a pizza, você pode ser contaminado, mas comer de jeito nenhum, tá? Então, qual é a indicação? O alimento chegou do delivery, tira da embalagem, a pizza chegou, você vai tirar da embalagem, vai colocar na sua embalagem e você vai descartar a embalagem e vai higienizar as suas mãos, tá? Água e sabão é a melhor maneira de estar fazendo essa higiene. Então você muda o alimento da embalagem, porque quem pode nos contaminar é a embalagem, se por exemplo esse entregador estiver contaminado, tá bom? Comer a pizza não vai ter problema nenhum, porque o estômago vai inativar esse vírus. Conseguiram entender? E aí a gente fala, por exemplo, de técnica de... peraí que fizeram uma pergunta, né? Como guardar os alimentos vindo do mercado. Então, o que nós vamos fazer? Embalagens plásticas, né? Feijão, arroz. A gente pode pegar um paninho, água e detergente, molha esse paninho nessa água com detergente e passa nas embalagens para guardar, tá? Então, a gente até fala, nós temos o espaço limpo e espaço sujo. Então, você vai deixar o limpo para você... Passou o paninho, já vai colocando ali no espaço limpo, tá? E aí você, depois que limpou todas as embalagens, você faz a limpeza naquela área suja que você utilizou ali. Mas uma outra dica muito legal, gente, é levar na hora de fazer as compras a sua sacola, né? Você leva a sua embalagem, porque ali você sabe que você está correndo menos risco. Então, chegou em casa com os alimentos, higieniza as embalagens, as verduras. Você tá pegando o saquinho ali, tá limpinho, não tem problema nenhum, é você que tá manuseando ele. Colocou suas verdurinhas ali dentro, seus legumes ali dentro, chega em casa, guarda esse alimento na geladeira, tá? A gente vai higienizar esse alimento na hora do consumo, tá? Então, embalagens a gente limpa, o alimento em si a gente não precisa estar limpando, tá bom? Tá dentro do saquinho, guardadinho, numa boa, não tem problema nenhum. Na hora de higienizar, e aí? Eu uso hipoclorito, não uso? Existe, gente, a Anvisa, né? Ela preconiza que pra gente estar higienizando os alimentos, eu preciso usar o hipoclorito, né? Isso é uma regra para os estabelecimentos. O que acontece? A nutrição funcional, a nutrição que eu atuo, que eu trabalho, eu acredito muita ciência em cima disso, né? A gente estuda doenças como um todo, a individualidade, da onde vem tudo isso. Então, por exemplo, a gente sabe que o hipoclorito, ele pode no nosso organismo formar um radical, tá? Um radical chamado de radical hipocloroso na nossa tireoide. Então, ele pode prejudicar a tireoide. Quem tem câncer, o cloro é muito prejudicial.
Então, a gente fica, e aí, né? Eu uso o hipoclorito, uma água sanitária, não uso? Realmente, a água sanitária, hipoclorito, é o que mais mata em termos de bactérias, tem, né, toda uma pesquisa feita em cima disso. O que acontece? Como ele tem esses efeitos colaterais, a gente quer usar alguma coisa que tem uma função também importante contra os micro-organismos, bactérias, vírus e entre outros aí, né? Mas sem prejudicar o nosso corpo, tá? Então, existiu um trabalho científico muito bem elaborado pelo biomédico Dr. Enio, excelente, é o papa dos micro-organismos, e ele fez esse trabalho fazendo testes para ver o que ele chegava mais próximo do hipoclorito, da água sanitária, sem ter os prejuízos para o nosso corpo humano. E olha que interessante, gente. O vinagre não tem ação bactericida, tá? Quem falar que vinagre tem ação bactericida, não tem. Vinagre tira sujidade, somente isso, tá? Se você usar deixar um vegetal de molho no vinagre, você vai eliminar 70% a 80%. Então ainda existe ali uma contaminação por trás grande. E aí, se a gente usar só a água oxigenada, né? Que uma época também falaram muito de usar água oxigenada para ir fazer a higiene. Ela também não vai ter uma ação eficaz como bactericida. A água oxigenada com ação bactericida, gente, é água oxigenada pura, que ela é vendida como antisséptica. Então, se a gente colocar isso no alimento, vai detonar o alimento, vai danificar. Isso é para usar em empresas. Então, para alimento não serve água oxigenada pura. Só que olha que interessante a pesquisa dele. Se você fizer uma mistura de vinagre de álcool com a água oxigenada 3%, água oxigenada 10 volumes, essa união de um com o outro potencializa o efeito, e aí ele chega numa ação como um hipoclorito, um cloro aí, na eliminação desses micro-organismos. Olha que interessante, sem ter esses efeitos colaterais, como por exemplo o cloro tem, tá? Então, qual é a diluição, tá? 2 colheres de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa d'água oxigenada para 1 litro de água, deixa 10 minutos em imersão. Mas o mais importante que a gente precisa fazer, primeiro, é lavar folha a folha. Gente, passe a mão no alimento, a gente precisa remover o que está ali. Se a gente não remove primeiro os micro-organismos, a potência desses alimentos, desses reagentes funcionais é muito menor, porque ela vai ter ali o material orgânico para ela trabalhar. Então, a gente precisa remover sujidades com a mão, tá? Tirar poeira, tudo que tem ali. Então, primeiro, lavar folha a folha, tá? Antes de higienizar. Vai deixar qualquer vegetal de molho, lave bem antes. Deixa de molho nessa água, vou repetir então para vocês. 2 colheres de sopa de vinagre de álcool, 2 colheres de sopa de água oxigenada, volume 10 para 1 litro de água. Lavou, deixa ali 10 minutinhos. Aí você vai lavar a folha de novo, tira o excesso na água corrente, tira o excesso ali desse produto e tá ok. A mesma coisa, gente, quando usar o hipoclorito, olha, cuidado, é 1 colher de sopa de hipoclorito para 1 litro de água, tá? Tem gente colocando 2, 3, não é legal, a gente tem que saber porque ele é tóxico para o nosso corpo. A mesma coisa, lava antes, deixa de molho e enxágua. Mas eu vou usar o hipoclorito e depois eu vou passar água. Sim, gente, passe uma água. Claro, tem a possibilidade de passar uma água filtrada, melhor ainda. Se não, tira o excesso desse cloro, tá bom? Numa água corrente, é importante para a gente não estar consumindo esses alimentos, essa substância tóxica para o nosso corpo. Então,
higiene dos alimentos. Gente, ficou alguma dúvida? Será que eu consegui passar para vocês aí todas as dúvidas? Porque esse foi um tema que o pessoal me perguntou muito. Então, relembrando, não precisa ter medo em consumir os alimentos, porque nós não vamos ser contaminados pelo alimento, tá bom? Então, isso a gente não precisa ter medo. Bom, aí nós vamos preparar os alimentos, tá? Então, eu já comprei, escolhi o melhor, com menos agrotóxico. Ah, o que tira agrotóxico de alimento, gente? O pessoal me pergunta muito, e aí, o que tira o agrotóxico do alimento, né? Será que existe alguma fórmula? Gente, o que tira o agrotóxico do alimento é não comprar com agrotóxico, não tem o que tira, né? Não tem o que tira. Melhor coisa é comprar sem o agrotóxico. E eu tenho falado muito isso aqui para vocês, gente. Tem duas coisas importantes. O vegetal, quando ele é orgânico, além dele ter as vitaminas C, todas as propriedades ali que a gente fala dos alimentos, ele tem os compostos secundários, que é o que dá o valor medicinal, né? Os compostos fenólicos, que dão essa ação realmente anticancerígena, anti-inflamatória, isso. Agora, quando a gente compra sem ser orgânico, tem uma quantidade muito menor. Por quê? É através da briga contra o alimento, contra o inseto, o predador que tá ali, que ele vai produzir. Se ele não tem com quem brigar, com quem se defender, ele não produz compostos bioativos, tá? Que tem um poder muito legal no nosso organismo, proteção mesmo de várias doenças. Então, sempre que possível, eu prefiro os orgânicos. Eu sei que não é barato no supermercado, gente. Por isso eu tenho falado pro pessoal pegar dos pequenos produtores, do CSA. Hoje a gente sabe que o CSA está em vários lugares, né? São cooperativas que tem é muito legal, porque tem uma família envolvida, tem todo um povo vivendo em cima disso, sabe, gente? Então é muito legal quando a gente compra do CSA, porque nós estamos ajudando o nosso corpo e ajudando esses pequenos produtores, ajudando essa comunidade a sobreviver também, né? Então, hoje a gente sabe que tem muitos lugares que tem aí o CSA, tá bom? Eu postei aí no meu feed para vocês, tem aqui onde vocês acham, Jundiaí região, lugares orgânicos aí, porque a gente consegue um preço melhor também, tá? Bom, então falamos aí do orgânico também. A hora de preparar, gente, vamos preparar então os alimentos. Estamos ali na hora de aproveitar melhor as propriedades nutricionais. Primeira coisa, se você for descartar a água do cozimento, não pique pequeno. Quanto mais a gente pica o alimento, mais a gente expõe ele à água, então mais nutrientes se perde. Tudo bem, vou fazer uma sopa, que eu vou tomar o caldo, depois vou colocar no meio do arroz uma cenoura, ou ralar, não tem problema, porque vai perder para o meio, e o meio ali é o arroz, o que a gente vai estar consumindo. Mas se você for só cozinhando o vegetal, prefiro o vapor, a gente não perde tantos nutrientes como você cozinhar na água. Ah, vou fazer uma batata, vou fazer um inhame, um cará, evite descascar, tá? Se você acelera o preparo desse alimento, você consegue perder menos nutrientes. Então, a panela de pressão, você tá acelerando. Então, prepara a batata, por exemplo, na panela de pressão, sem descascar, porque aí você tá preservando mais os nutrientes, tá? Assim eu faço com cará, inhame, mandioquinha, então quanto menos picar, melhor. Se eu acelerar a preparação, é melhor, então o vapor na panela de pressão será melhor. Que mais? E aí, claro, a gente tem algumas sacadas que são importantes, né? Então, por exemplo, olha, todos os alimentos de cor alaranjada, que é da família dos carotenoides, né? O tomate que tem o licopeno, a cenoura que tem o beta-caroteno, a mandioquinha tem a luteína, que é a família dos carotenoides, que tem uma ação antioxidante muito importante para o nosso corpo. Se a gente coloca no calor, aquece, a gente aproveita mais. Então, por exemplo, o licopeno do tomate
ele tá menos biodisponível, menos ativo do que o molho de tomate. Então é melhor a gente fazer aquele molho de tomate que fica ali cozinhando por bastante tempo. Aí a gente vai colocar nossas especiarias, manjericão e outras coisas que nós vamos potencializar ainda mais esse valor nutricional, né? Então, alimentos de cor alaranjadas, a beterraba aquecida é melhor, tá? Os alimentos verdes, né? Gente, vamos consumir alimento verde escuro. Quanto mais verde escuro, mais magnésio tem esse alimento. A clorofila tá ligada no magnésio. A clorofila é o que dá a cor verde. Quanto mais verde, mais clorofila eu tenho. Portanto, mais magnésio eu tenho, porque eles são dependentes, tá? Então, o magnésio precisa da clorofila para estar se ligando ali para esse vegetal. Então, eles estão de mão dadas. Então, a gente às vezes vai pro mercado comprar vegetal, né? Alface, tudo hidropônico, né, gente? Hoje a maioria dos vegetais que a gente compra, alface, é tudo hidropônico. Olha lá para vocês verem. O hidropônico é muito diferente daquele vegetal que você compra na terra. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para ficar fácil de entender. Pense em duas pessoas. Uma pessoa, ela vive consumindo vegetais, frutas, alimentos que vêm da terra, da natureza. Ela tem um equilíbrio de microbiota, boas bactérias vivendo no corpo dela. Agora pensa numa outra pessoa que consome só cápsula. Tá bom, as vitaminas que teria ali no alimento tá tudo em cápsula. O hidropônico é a mesma coisa, né? É como se ele estivesse vivendo só da cápsula, porque ele não tem o equilíbrio da microbiota, ele não tem o equilíbrio dos micro-organismos presentes ali naquela terra, que até a minhoca que tá ali na terra, gente, é importante. Porque esses micro-organismos, a minhoca e tudo mais que tem ali, eles ajudam a retirar o metal pesado do solo. Olha que legal! Então existe toda uma microbiota de solo também. Então, quando eu compro hidropônico, ele não está na terra, ele não tem aquela microbiota, aquele equilíbrio, é diferente. Então, sempre quando a gente for comprar um vegetal, é melhor preferir o que não é hidropônico, né? Bom, então vegetais verdes. Tem uma família, gente, dos vegetais chamados de brássicas ou crucíferas. Brócolis, couve-flor, acelga, nabo, rabanete, qualquer espécie de couve de Bruxelas, repolho, eu estou esquecendo de algum, rúcula, agrião, tá? Esta família tem glicosinolatos, que são substâncias, compostos, que tem uma ação de fazer uma limpeza hepática. Na verdade, ele tem uma ação de ajudar na detoxificação, porque ele ajuda o nosso fígado a transformar moléculas que não são fáceis de serem eliminadas em moléculas mais fáceis de serem eliminadas. É uma fase da nossa detoxificação, da nossa limpeza. E eu falo, gente, que nós somos aquilo que não conseguimos eliminar, né? Então, eu preciso ficar atenta aqui com o nosso horário para eu não me perder. Então, a gente precisa usar esses alimentos para fazer a limpeza do nosso corpo, tá? Esses compostos, a gente chama de compostos enxofrados, né? Tem essa ação detox. Por isso, quando a gente faz sucos para limpar o nosso corpo, a gente usa um desses alimentos com essa capacidade de limpar. Esses alimentos, quanto mais picado, quanto mais eu pico a couve, gente, mais eu ativo esse composto, tá? Então, esse eu posso picar. Posso preparar, aquecer? Posso, eu não vou estar perdendo, tá? Claro, eu não vou deixar o brócolis muito mole, tá? Eu vou deixar ele mais al dente. Então, deixa eu ver aqui o horário. Olha, nós estamos quase no fim. Então, eu preciso estar sabendo como preparar. Então, esses alimentos que tem esses compostos da família das brássicas, por isso que se eu passo uma couve na centrífuga, eu faço mais atrito nela, melhor. Então, vamos usar os dentes, gente. Vamos mastigar muito bem esses alimentos, tá? A gente falou do alho, né? Que é importante pra gente ativar o alho. O pessoal não fazia muito aqueles temperos, né? Que misturava o alho, cheiro verde. Nossa, eu lembro o tempero da avó.
e aí ficava na geladeira o potinho guardado. Quanto mais o alho é envelhecido, né? Mais potencializa a alicina, que tem o poder anti-inflamatório, controle de pressão arterial, que ajuda na nossa digestão, anticancerígeno. Então, o que dá o valor nutricional do alho, esse princípio ativo, ele é ativado se a gente pica ele, deixa pelo menos 10 minutinhos, porque aquela bolsinha interna, ela vai se romper. E aí vai acontecer essa reação de ativação da salicina. Então eu preciso moer, amassar, picar, triturar e deixar 10 minutinhos. Então quando eu vou preparar os alimentos em casa, eu faço isso. Eu já começo picando alho e cebola. Daí eu vou lavar, vou fazer as coisas que eu deixei ele ali agindo, tá? Então isso é importante. Falando no preparo do alimento, né? Óleo, que óleo usar, qual óleo a gente não usa, o que não é legal. Bom, o que já está muito documentado pela ciência, gente, que óleos refinados já passaram por um processo de aquecimento, já foram oxidados, então eles são muito mais fáceis de se oxidar de novo. E aí a oxidação do óleo é prejudicial para o nosso organismo, tá? Porque aí eu vou saturar esse óleo, vai aumentar meu risco de problemas cardiovascular, porque eu posso aumentar meu colesterol, entupimento de artéria, porque essa gordura é uma gordura, eu brinco, né? É uma gordura rança lá dentro do nosso organismo, então isso não é legal. A saturação é prejudicial, então evite óleos refinados, tá? E a maioria são transgênicos. Melhor óleo para cozinhar é o azeite. Ah, mas o azeite não perde as vitaminas antioxidantes? Sim, o azeite se perde essas vitaminas quando a gente aquece ele. Mas depois a gente vai usar na salada, na preparação, então não tem problema nenhum, tá? Eu vou repor isso depois, mas ele é um óleo que tem um ponto de fumaça que a gente chama um ponto de calor alto, então ele aguenta mais calor. O óleo de coco também aguenta calor, tá? Eu posso estar usando? Eu posso estar usando. Acontece que tem pessoas que têm um polimorfismo que não consegue trabalhar direito com as gorduras saturadas e aumenta esse colesterol. Então, se você é do tipo que tem um colesterol genético, aí cuidado com as gorduras como do óleo de coco, no geral, porque ela pode estar aumentando. São pessoas que têm esse polimorfismo, tá? Para todo mundo vai aumentar? Não, isso é individual. Então, por isso que na dúvida eu gosto de indicar bastante o azeite. O óleo de coco tem várias funções, né? Ele é muito bactericida, fungicida, até de uso tópico, gente. É bem interessante, né? Então, prefira... Eu compro daí o azeite no mercado, gente, mais barato para cozinhar. Não preciso comprar o mais caro. Eu compro o mais caro ali para usar na minha salada, tá? Então, acho que de preparo de alimentos eu já falei as melhores dicas, falei do óleo. Bom, vamos falar um pouquinho de contaminação na hora desse preparo de alimentos, né? Vocês sabem, gente, que 43% das contaminações e intoxicação alimentar é dentro da nossa casa? Olha que bacana essa pesquisa. E a gente às vezes fala, vou comer no restaurante, isso, aquilo, sim... Existe, né? Mas olha, uma boa parte, 43%, está dentro da nossa casa. E às vezes a gente não sabe por onde que tá vindo, ó. A maior contaminação, 76% da contaminação dentro de casa, vem por uma contaminação cruzada. O que é isso? Você tava lá com uma tábua cortando carne, né? Aí você vai lá, pica um vegetal em cima. Você não higienizou direito a faca que você estava usando para fazer esse alimento, a carne que você está preparando, e depois você vai usar o vegetal cru ali na preparação, né? Então, a contaminação cruzada dentro de casa é aqui campeã. Então, cuidado. Usou uma tábua para cortar carne, não use ela sem fazer uma higiene correta. E, aliás, qual é a melhor tábua para estar usando em casa, né? Vidro, gente. Sem sombra de dúvida, tá? Nós vamos fugir de... madeira pode ser interessante? Pode, mas a higienização dela não é fácil, né? Então, o melhor é a tábua de vidro. As tábuas de plásticos, a contaminação de plástico não é interessante. Uma outra coisa que eu comentei muito com vocês ali a respeito dos plásticos, né? O que eu posso estar guardando na geladeira? Pote de plástico, tudo que você não vai colocar quente, gente, não pode guardar em embalagens
plásticas, alimentos que tem ou temperatura que você vai colocar numa temperatura muito fria ou muito quente, os extremos. Poxa, eu posso guardar minhas verduras dentro de uma tapuera lá na geladeira, fechadinho? Pode, não tem problema nenhum. Posso guardar minha salada num saquinho? Pode. Eu não pode estar em temperatura extrema. Ah, eu vou congelar esse alimento. Então, vidro. Eu vou esquentar no micro-ondas. Vidro, nada de plástico, tá, gente? Olha, plástico a gente estuda já há muito tempo, tá? Já tem muita documentação científica dos prejuízos para o nosso corpo. Altamente cancerígeno, nós estamos falando dos fitalatos, bisfenol, só que tudo bem, tem plástico livre de bisfenol, tem mais de 50 substâncias tóxicas no plástico, gente, não dá para eliminar. E o problema é que detoxificar um plástico do corpo é muito difícil. Um metal pesado, a gente sabe como, mas plástico não, tá? Então, evite também papel alumínio, papel manteiga é melhor pensando em metal pesado. Então, vidro, plástico, gente, a gente fala de disruptor endócrino. Na hora que ele está presente no nosso corpo, ele prejudica nossos hormônios sexuais, gente, ele prejudica estrogênio. Mães, gestantes, eu já vi imagens, gente, de crianças que nasceram com má formação do canal ureter por mães contaminadas por plásticos, mudaram androgenismo, gente, por contaminação por plástico. Por isso que a gente até fala para as gestantes, 3 meses antes de pensar em engravidar, fazer uma detox, uma limpeza do nosso corpo, né? Porque esses plásticos estão alterando, sim, a sexualidade, tá? Olha só, então, vamos repensar. Tem muitas questões envolvidas no plástico, tá, gente? Então, o câncer, essa questão das alterações hormonais e mais outras aí que a gente poderia passar um dia só falando sobre os plásticos. Então vamos fugir de plástico, não congela. A vida é plástico, né, gente? Tudo é plástico. A gente vê, então tudo que você puder tirar de plástico, tire, tá? Vidro, Marinex tem algumas especiais para ir pro freezer. Então fica super bacana, tamanhos e formatos diferentes, você já congela. Então vamos falar do congelamento, tá? Existe uma técnica chamada de branqueamento para congelar os legumes e é uma técnica que evita perder os nutrientes. Como que é? Então você vai picar mandioquinho, chuchu, o que você quiser congelar, em pedaços maiores, não muito pequenos, para não perder os nutrientes. Vai ferver em água por 4 minutos. Tira da água e dá um choque térmico numa água gelada, pode pôr gelo ali. Aí você coloca no pote de vidro e congela, tá? Tempo de congelamento, gente, de carnes e tudo mais. Não deixe congelado mais de 3 meses. Se precisar, põe data para você não se perder, porque oxida o alimento, tá? Então, para preservar os nutrientes dos legumes, usar a técnica branqueamento. Não deixe mais de 3 meses congelados. Tem alimentos que a gente não consegue congelar, né, gente? Vegetais. Quero congelar uma especiaria, um hortelã. Aí o que a gente faz? A gente pode pôr em forminhas compra forminhas de silicone, coloca o vegetal ali, a especiaria com água e depois você só descongela, preserva. Ou você pode pôr no papel manteiga também, tá? Quando for congelar a carne, gente, quero congelar uma carne temperada, né? Não coloque muito tempero, porque o congelamento vai acentuar o sabor desse tempero, tá? E a mesma coisa, por isso que a gente não cozinha muito, porque ele deixa o alimento mais macio também, o congelamento. Aí a hora que você vai descongelar, ou no vapor, ou no banho-maria, só esse descongelamento termina de cozinhar, de preparar o alimento. Então, cuidado com carnes muito temperadas para estar congelando, tá? Alimentos gordurosos a gente nem consegue também estar congelando, né? Bom, descongelar, né? Para descongelar também tem que tomar cuidado, né? Porque a mudança de temperatura, gente, é onde fica o ambiente, a temperatura ideal para o crescimento de micro-organismos, né? Se você preparou o alimento e deixou mais de 2 horas, principalmente se tiver um clima quente, aumenta a contaminação de micro-organismos. Então, não deixem o alimento exposto, depois de preparado, mais de 2 horas fora da geladeira, tá?
Se eu preparei o alimento para mais de um dia, quantos dias eu posso deixar guardado? No máximo 3 dias na geladeira, porque senão também, por mais que você fale, não tá estragado, você cheira ali, tá ok, houve um crescimento de micro-organismos que você não tá visualizando. Então, mais de 3 meses, mais de 3 dias na geladeira não é legal. Fez para mais dias? Congela desta maneira, tá bom? Então, até 3 dias tudo bem ficar na geladeira. Depois disso, não. Até 2 horas exposto depois de preparado, ok? Cuidado com dias quentes, porque nem isso, hein? Senão, geladeira, bom? Descongelar esse alimento, gente, em temperatura ambiente, nós vamos colocar na água, tá? Se eu colocar, posso colocar no refrigerador de um dia para o outro, colocar na geladeira, eu tiro do congelador, desço para a geladeira, ok. Eu vou estar descongelando no dia seguinte, eu posso estar usando. Mas, se você for deixar em temperatura ambiente, não deixe o alimento ali, tirou a carne, deixa em cima da pia, pro dia seguinte preparar em temperatura fora não é legal fazer isso, então não deixe na bancada, põe na água, a cada meia hora a gente vai trocando essa água, tá? Então, para descongelar, ou no de um dia para o outro na geladeira, tá? No refrigerador, tira do congelador, põe no refrigerador. E você, se quiser descongelar a temperatura ambiente, na água e troca essa água a cada 30 minutos. Ou se não, você pode descongelar aquecendo, tá? Na própria panela, uma carne moída que você quer fazer, um feijãozinho que você congelou, você põe água ali e vai descongelando em banho-maria, né? Então, são algumas técnicas que estão aquecendo, pode também descongelar. Gente, descongelou o alimento, não use depois de 24 horas, tá? Você tem que consumir esse alimento em 24 horas, tá? Bom, o que mais que eu tenho que falar pra vocês aqui? Você quer vir falar um oi, pessoal, Ícaro? Vem cá, ó. Oi. Meu companheiro, né, Ícaro? De vídeos. Bom, gente, o que mais que nós vamos falar aqui? Panelas. E aí? Qual panela é melhor usar, hein, gente? Eu quero chamar a atenção de vocês com panela de teflon. Cuidado, gente. Aquela panela riscada. O que é uma panela de teflon? É uma panela antiaderente, que o alimento não gruda ali. Ah, legal. Então, essa panela, gente, se ela estiver danificada, o metal pesado está indo para o alimento. E esse metal pesado indo para o alimento, nós estamos consumindo facilmente essa absorção. Aí, panela de alumínio, por exemplo, não é legal. Se você não tiver com uma microbiota legal, bacana, esse alumínio entra lindamente. E o que acontece? Neurotóxico, gente, os metais pesados, ele tem afinidade por tecidos gordurosos. Nosso neurônio, né? O nosso cérebro. Então, crianças autistas, essa questão dos desequilíbrios neurológicos, cuidado com metais pesados, tá? Existem outros problemas que causam no nosso organismo, carências, anemia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Falando em anemia, panela de ferro. Antigamente, né, usava-se muito para aumentar. A panela de ferro tem que tomar cuidado, porque se ela não for bem higienizada, ela vai enferrujar e aí não é legal. Então, panela de vidro é muito legal, ainda mais se for fritar, porque ela impede a oxidação da gordura. Fritura é legal tá usando, né? Eventualmente, gente, 1 a 2 vezes no mês, no máximo. Não reaproveite o óleo, tá? Que mais? Panela de inox é muito bacana, a gente pode estar usando. A panela de inox a gente tem que tomar um cuidado, né? Quando compra a panela de inox, vem todo um manual de preparo que você tem que dar um banho nela com água quente, isso pra você. E a gente não faz isso. E se você pega a panela quente e põe na água gelada, a gente vai destemperando essa panela e a chance de esse metal pesado ser eliminado é maior. Então, panela de inox é interessante, desde que a gente faça esses processos. E não guarde alimentos na panela de inox, tá, gente? Principalmente ácido, vai detonando isso. Panela cerâmica é muito legal, né? A panela de cerâmica tem sido, sim, uma das panelas mais indicadas. Então, inox, cerâmica seria o mais indicado, tá?
Eu vou aproveitar o gancho aqui da fritura para falar sobre aquecimento do preparo de alimentos, que é um ponto importante, eu esqueci de falar. Controlar a temperatura, o calor do fogo é fundamental. Gente, se você pega uma chapa quente, coloca vou grelhar. Tudo que é alta temperatura e calor a seco gera substâncias que são tóxicas, extremamente tóxicas para o nosso organismo. Então, cuidado de estar queimando o alimento ali, aquela carne queimadinha, tá, gente? Isso não é legal. E ela vai formar também a acroleína. A acroleína é a substância também que é gerada ali pela fritura, muito cancerígena, tá? Então, fritura, evite, carnes queimadas, evite, controla a temperatura do fogo. Eu sempre faço aqui em casa no vapor, eu coloco a tampa, tento cozinhar dentro do vapor, fogo baixo, tá? Tudo bem, o franguinho às vezes não vai ficar com aquela carinha queimadinha, mas aí você pode usar especiaria, pode usar uma cúrcuma para dar uma carinha, não ficar muito branquinho, né? Mas é melhor do que queimado, tá? E air fryer, gente, é legal? Então, se eu não posso fritar, eu vou usar air fryer. Eu tenho paciente que usa air fryer todos os dias para preparar os alimentos. Alta temperatura, calor a seco, não é legal, vai formar substâncias tóxicas. É igual fazer um pão, um bolo no forno, alta temperatura, calor a seco. Vou deixar lá muito alta temperatura, não é legal. Eu vou deixar a temperatura mais baixa, é melhor que leve mais tempo para assar esse bolo, esse pão, do que eu fazer rapidamente e gerar essas substâncias que são tóxicas, tá bom? Então, cuidado com a temperatura do fogo. A air fryer é como a fritura, gente. Eventualmente, nós vamos estar utilizando, tá? Porque ela não é, então, interessante também nesse sentido. O que mais, gente? Vocês têm alguma pergunta aí? Eu deixei de falar alguma coisa? Eu falei da higienização, da contaminação, do congelamento. Nós estamos aqui finalizando a nossa live, tá? Eu espero... Esse desenho que eu fiz é da mamãe da vovó Lia. Ela é a mamãe dela. Gente, então é isso, olha. Nós vamos tentar agora colocar todos esses aprendizados aí em prática. Vamos preparar os alimentos da melhor forma possível para a gente não perder as propriedades. E vamos nos arriscar na cozinha, gente. A única maneira da gente aprender a cozinhar é treino. Ninguém nasce sabendo, né? A gente perdeu a mão disso. Nossa casa não tem mais cheiro de comida. As crianças estão com dificuldade de comer os alimentos porque realmente não tem aquela coisa de vamos preparar tudo que a gente constrói, a gente quer ver como fica. Então não cozinha mais, nós temos medo e não deixamos as crianças entrarem na cozinha, né? Então é tanto medo que a gente vai colocando que eles vão perdendo também esse vínculo com o alimento. Então vamos sim para a cozinha, não tenham medo, leve as crianças no mercado para comprar os alimentos. Procurem em mercados que não tem um monte de guloseimas, a gente tem muito hortifruti bacana para você deixar a criança com esse contato sem ter aquela prateleira enorme de produtos ultraprocessados. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para a gente começar assim a aproveitar essa quarentena e se desafiar mais na cozinha. É só preparando que a gente vai aprendendo, né? Obrigada, gente, a todos que estiveram aqui comigo, eu agradeço. Se eu não respondi aí todas as dicas que eu tentei anotar e deixar aqui certinho para vocês, vocês podem me mandar um direct que eu respondo sem problemas nenhum, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Obrigada, tchau, tchau. Mãe! Calma, filho. Fala aqui um tchau pra galera, corre. Tchau, tchau, tchau! Tchau, pessoal. Beijo. Você saiu bem. Eu fui bem.